Se o Atlético quiser voltar a ser protagonista no futebol brasileiro, tanto nas competições nacionais e internacionais, é necessária uma reformulação urgente. Mas tem muito jogador que não merece vestir a camisa do Atlético. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a lista de dispensa do Galo para a próxima temporada. Todo mundo sabe que o Sampaoli vai fazer uma grande reformulação desse elenco. Vários jogadores vão chegar e muitos jogadores também vão sair, até porque tem contratos finalizando, alguns outros estão emprestados e não vão ficar, fora outros que também serão negociados. Então você que está chegando agora, já deixa aquele like, curte o vídeo agora, para não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu vou trazer para a tela para vocês, galera, o elenco do Atlético, beleza? Tá na tela para você acompanhar aí. O elenco do Galo, começando pelos goleiros. E creio eu que o único lugar que a gente não precisa mexer, tá? A única posição que a gente não precisa mexer é exatamente nos goleiros. Porque a gente tá bem com o goleiro Everson, né? É um dos poucos que estão honrando as cores da camisa do Atlético, é o Everson, e os seus reservas também são muito bons, todos eles formados nas categorias de base do Galo. Agora, vamos falar dos zagueiros aqui, né? A gente tem aí o André Souza, a gente tem o Lian, a gente tem o Alonso, temos o Vitor Hugo e temos também o Ivan Roman. Aqui, sinceramente, vamos falar a verdade, tá? Vamos falar primeiro do Juan. Ele não é o titular da defesa do Galo para o ano que vem. É um bom jogador para ficar no elenco? É um bom jogador para entrar quando alguém machucar, quando tiver alguma suspensão? Sim. Então, se for para o Juan ser titular o ano que vem, ele não seja adquirido em definitivo, tá? Agora, sinceramente, pelo valor que o Sassuolo da Itália quer para liberar o Tresoldi, tá? Eu não compraria. Ele quer aproximadamente de 6 a 8 milhões de euros, mas não vale nunca o André Souza, tá? Então, se o Galo conseguir mais um empréstimo, mais uma temporada ali, para ele ficar no elenco sem gastar, sem fazer uma compra muito alta, beleza, pode ficar no elenco. Agora, para ser titular, não, beleza? O Lian, para mim, né, não tem como colocar ele no lista de dispensa, até porque ele tá machucado, o Galo não pode dispensar ele. Ele era um dos poucos jogadores também, que mesmo com os defeitos dele, vinha jogando muita bola, vinha se entregando. Teve um episódio com o torcedor que já foi resolvido, né? A gente não vai crucificar um jogador por causa de um ato falho, que ele nunca mais faça isso, aprenda com os seus erros, né? E volte a jogar a bola quando ele melhorar. Agora o Alonso tá na hora de ir embora, né? Eu já vou falar direto dos dois aqui, ó. Alonso e Vitor Hugo, para mim, tem que sumir do Atlético. O Alonso, muito obrigado, honrou o manto, né? Enquanto esteve aqui, não vou falar que tá bem, né? Desde que ele voltou muito abaixo do Alonso de 2021. Eu sei que o time não ajuda, né? Aquele time era mágico, mas para mim chega de Alonso. Vitor Hugo também, muito obrigado, tá? Teve alguns bons momentos, mas a gente sabe que não aguenta uma temporada inteira, a gente sabe que hora ou outra vai falhar, né? Então, para mim, Alonso e Vitor Hugo, tchau, muito obrigado. Ivan Roman, para mim, tem que ficar, é um jogador muito jovem, uma promessa da seleção chilena, tem muito a evoluir e dá para ver quem assiste os jogos, qualidade nele. Então, eu ficaria aqui, ó, com o Lian, Ivan Roman e Tresoldi, e o Atlético teria que contratar zagueiro urgente para ser titular absoluto ao lado do Lian. E se o Sampaoli quiser jogar com uma linha de 3, são 2 zagueiros. Agora vamos aos laterais, cara. Esses laterais aqui, ó, sinceramente, Natanael, muito obrigado, tá? Se for para ser um reserva, beleza. Natanael, reserva, beleza. Bom reserva, tá? Agora, se for para ser o titular, é melhor o Galo negociar. Mas para reserva, ok. Reserva, tá? Reserva. Guilherme Arana é ídolo, um dos maiores jogadores, né, ali da posição que já passaram pelo Galo. Claro que não está entre os primeiros, mas é um jogador que a gente sempre vai lembrar com carinho dele. Mas tem que ver se quer jogar, né? Quer jogar? Se quiser jogar, beleza, pode ficar, tudo bem, tá? Eu não mexeria ali no Arana. É um cara que a qualquer momento pode voltar a jogar muita bola. Depende também de um time, né, equilibrado. Não vejo ele pra gente falar, é descartável, pode ir embora. Até porque eu tenho medo de quem a diretoria pode trazer, né? Então, se o Arana quiser jogar a bola ano que vem, eu acho que é um dos caras que tem que ficar. Saravia, pra mim, como o Natanael seria o reserva e o Saravia está em fim de contrato, ele também tem que ser dispensado, tá? E a informação que eu tenho é que o Saravia não renova o seu contrato, deve deixar o Atlético. Caio Paulista, tem informação, nem precisa da opinião, porque todo mundo sabe que a opinião aqui seria tchau, Caio Paulista. Muito obrigado, Caio Paulista. Vai embora pro Palmeiras, de onde você nem deveria ter vindo. Mas
O Galo já comunicou ao Palmeiras que não vai acionar nenhuma cláusula e nem ficar com o jogador. Então, Caio Paulista e Saravia devem deixar o Atlético. O Galo precisa contratar um lateral direito titular de bom nível. Vamos lá, meio-campistas. Olha, Reinier não mostrou nada até agora. Não mostrou nada. Eu não vejo o Reinier casando com o estilo do Sampaoli. Tanto é que nem oportunidade direita ele recebe. Então, para mim, tanto faz, tanto fez se ele for embora. Alexandre tem que ficar. Esse é um dos poucos jogadores que entram em campo querendo ganhar, querendo honrar a camisa. Tem técnica, né? O Alexandre foi um dos poucos acertos aí da diretoria do Galo. Fausto Vera, para mim, também já deu, tá? Já deu de Fausto Vera no Galo. Muito obrigado, Fausto Vera. Pode voltar para a Argentina, beleza, porque, pelo visto, no Galo você não vai jogar, né? O estilo de jogo do Sampaoli, de jogador intenso, de alta intensidade. E o Fausto Vera, apesar de ter um bom passe, ele não tem essa intensidade. Gustavo Scarpa, creio eu que não fica no Galo. Ele tem um problema com o Sampaoli, ele tem algum problema nos bastidores, tá? E, apesar de ser muito técnico, um bom jogador, tem hora que parece que não quer jogar no Galo, tem hora que parece que está fazendo favor pro Galo. Então, se não vai jogar, então se tem problema nos bastidores, então se no extra-campo não está dando certo, nem sendo aproveitado, nem tendo minutagem alta com o Scarpa, que deveria ser titular desse time, não vem tendo minutagem alta com o Sampaoli, então, para mim também deve se negociar, tá? Vamos reformular esse trem todo, sem ficar apegado em jogador que não está entregando nada. Bernard, sinceramente, voltou a jogar bola. Mas para mim, não é titular. Só para ficar na reserva, tá? Baixar o salário, para entrar no segundo tempo e colocar fogo no jogo, beleza, pode ficar, Bernard. Agora, para titular, não. Temos que trazer um ponta esquerda para ser titular absoluto, tá? Na minha opinião. E, olhando para o Coelho se recuperando ano que vem, para mim o Bernard vai para o banco. Então, para ser um banco, se continuar jogando do jeito que está, abaixar o salário, Bernard, beleza, eu até apoio a sua ficada, digamos assim, no Galo. Igor Gomes, vou falar a verdade para vocês, viu? Igor Gomes é aquele cara que o torcedor pegou para criticar, até porque ele erra bastante, mas também tem os seus acertos, tem a sua garra, tem a sua intensidade. O Sampaoli conta com o Igor Gomes no ano que vem, então podem esquecer colocar o Igor Gomes na lista de dispensa, né? Até a maioria dos torcedores queria que ele fosse embora, mas ele fica, tá? Isso é informação. Patrick deve ser emprestado pelo Atlético, então vai para a lista de dispensa. Vou acelerar um pouco, tá, galera? Jogador que eu tenho informação para passar para vocês, eu vou acelerar. Patrick vai ser emprestado. Alan Franco, o São Paulo gosta demais, se depender do São Paulo, ele fica. E se depender de mim também, ele fica, tá? Gosto muito do Alan Franco. É claro, o time não tá bem, todo mundo não presta, mas se colocar o Alan Franco num time muito bom, com uma ótima zaga, com um meio top, o Alan Franco vai voar e vai jogar muito bem. Agora, Gabriel Menino, tchau, nossa Deus. Gabriel Menino pode ir embora, pode ser negociado, pode sumir do Atlético, né? Nem para reserva, na minha opinião, ele serve. E o Zé tem que ficar assim no elenco, obviamente, ganhar experiência entrando no segundo tempo para ele, né, começar a entregar aquilo que ele entrega na base, né, no sub-20. Então o Zé tem que ficar com certeza. Agora vamos aqui, eu vou falar do Hulk por último, galera, e vou começar falando aqui, da linha de baixo aqui dos atacantes. Biel, tchau. Muito obrigado, Biel. Biel, muito obrigado, cara. Valeu, tchau. Some para Portugal, não quero ver você nem pintado de ouro. Nem pintado de ouro, tá? Dudu, um dos poucos que voltaram a jogar bola. Para mim, pode ser um cara para ajudar, mostra que quer, não se esconde, pelo menos está tendo raça, intensidade, se mostra indignado quando perde. Então, para mim também, beleza, Dudu, pode ficar o ano que vem, tá bom? Agora, essa linha aqui, galera, Rony, tchau, obrigado. Pode ir parar, vai ter time sondando. Muito obrigado, Rony, valeu, tchau. Rony, lista de dispensa, tem que ser negociado. Júlio Santos, por que o Galo não devolveu ele para o Botafogo quando o Botafogo queria? Será que eles não iam pagar o Galo? Será que o financeiro não deixou? Não sei. Mas tchau, Júlio Santos. Obrigado por nada, né? Que você não fez nada no Atlético. Então, mais um palestra de dispensa. Caio Maia tem que ser emprestado para ganhar experiência. Quando entrou, não mostrou nada para ser um cara de base que no segundo tempo, né? Vai pegar experiência, vai rodar, e quando você tiver mais experiência, você volta. Cadu também vai rodar, cara. Vai rodar. Major League Soccer de olho, né? Antes de ele se lesionar, sem ser vendido. Obrigado, Cadu. Vai rodar. Se você tiver mais experiência, você volta, beleza? E se for vendido por um bom valor também, nem precisa voltar. Isaac vai rodar também. Vai rodar, vai ser emprestado, tá? Não fica no Galo. Agora, João Marcelo, reserva, beleza.
Mas tem que colocar o cara para jogar, porque a gente nunca viu o João Marcelo jogando. Eu nunca vi o João Marcelo ter uma sequência, eu nunca vi o João Marcelo fazer nada. Será que ele treina mal assim? Ó, para ser reserva, para ter uma opção no elenco, beleza, para mim o João Marcelo pode ficar, tá? Longe de ser salvador da pátria e ser um titular, né? O São Paulo vai tratar um centroavante ano que vem, já tem especulações, se for o João Marcelo para ser reserva desse cara, beleza, tudo bem. É bom ter um cara novo e com potencial no elenco. Coelho tem que ficar, para mim, né? Foi um pouco na onda do Lianco ali, mas tá perdoado o Coelho, né? A gente não pode também. A gente tem que perdoar as pessoas, galera. E o Coelho é um dos poucos que, sempre fisicamente, tecnicamente, vai jogar muita bola com o São Paulo. O Hulk, fala a verdade para vocês. O Hulk tem que ir embora do Atlético no final do Campeonato Mineiro. Gente, vamos falar a verdade. Tá na hora do Hulk sair como ídolo que é, como grande jogador que é, como o maior da história que é, né? Mas não nesse final de ano onde nada deu certo. Vamos falar, o Hulk, joga o Campeonato Mineiro, vamos buscar esse título, sendo campeão, vai ter uma festa, vai ter, né, algo top, uma despedida da maneira que você merece, galera. Essa é a minha opinião, é o maior jogador da história do Galo, mas eu sempre falo, da mesma forma que ciclos se iniciam, ciclos também se encerram, beleza, galera? Então, vamos lá, quero saber da sua opinião, deixa pra mim aqui embaixo, não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, como você viu aí, pouquíssimos jogadores, na minha opinião, tem que ficar, tá? Muito pouco jogador tem que ficar, pouquíssimo jogador. Da linha de goleiros, conforme eu disse, o Everson e os seus reservas, até porque o Everson é um monstro, e também os reservas, tanto o Gabriel Delfim, o Robert e o Gabriel Átila são bons reservas, né? A zaga, para mim, só o Lianco, Ivan Roman e o Juan, mas Lianco é o único titular, Juan e Ivan Roman, banco, tá? Banco, tem que trazer 2 zagueiros para ser titulares. Recapitulando aqui os laterais, para mim, ficar só o Guilherme Arana, se for querer jogar bola, e o Natanael para ser reserva. Natanael é banco, reserva do Atlético. Tem que trazer um lateral direito para ser titular. Os meio-campistas, para mim, quem tem que ficar é o Alexander, tá? O Igor Gomes não é que tem que ficar. Para mim, é todo São Paulo. Quer que ele fique, ele vai ficar. Alan Franco e o Bernard para ser reserva ali na ponta esquerda. Gabriel Menino, tchau. O Zé, obviamente, é da base, tem que ficar. E no ataque, para mim, Hulk somente até o final do Campeonato Mineiro. João Marcelo para ser um reserva, uma opção no elenco apenas, tá? E o Coelho, beleza, galera? Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguém. Não esqueci. E o Dudu, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você. Monta para mim embaixo sua lista de dispensa, sua pasta do Galo pro ano que vem.